Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Arbela, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Livro dos Espíritos. Estamos aqui no capítulo 6, segunda parte, A Vida no Mundo Espiritual. E hoje vamos adentrar no tópico Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos, Metades Eternas. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar acessando a playlist O Livro dos Espíritos, a estar buscando este estudo, que possamos cada vez mais somarmos com muito amor, com muito carinho e com muita alegria a todos estes momentos. Então, estamos ali desde o início, fazendo o estudo dessa obra, trazendo com muita paz, com muita alegria, a continuação deste estudo, para que juntos possamos refletir sobre todas estas questões. Então, assim, daremos continuidade agora a partir deste momento a este item, certo? Então busque este estudo, participe conosco. Questão número 291. Além da simpatia que existe entre os espíritos que estão no mesmo grau evolutivo, existe entre eles afeições particulares? Resposta: sim, do mesmo modo que existe entre os homens o laço de afeição que une os espíritos, é mais forte quando eles estão desencarnados, livres do corpo físico. Eles não estão mais expostos às turbulências das paixões desordenadas. Então, aqui na Terra, nós temos ainda muitas questões que nos diferem, que nós, aos nossos olhos, vemos como diferenciação entre nós. Mas no mundo espiritual fica tudo às claras. Então, lá nós somos regidos por simpatia, vibrações, por atos de bondade. Então, são essas questões que vão nos unir. E isto não se rompe com a morte. Pelo contrário, com ela mais nos afinizamos e estreitam-se ainda mais estes laços, certo? Porque podemos estar em locais diferentes da espiritualidade. Aliás, aqui na Terra, enquanto encarnados, em cidades diferentes, estados diferentes, países diferentes na espiritualidade? Não, certo? Então vamos lá. Questão 292. Existe ódio entre os espíritos? Resposta: existe um ódio apenas que os espíritos impuros, entre os espíritos impuros, e são eles que estimulam os homens às inimizades e às desavenças. Portanto, os espíritos que ainda vibram em regiões inferiores ainda alimentam essas questões ligadas à terra, o ódio, a inimizade, a mágoa, a vingança, que são desejos ainda inferiores, muito materialistas. Então, quanto mais nos elevarmos, mais iremos nos desprender destes sentimentos, certo? Questão 293. Duas pessoas que foram inimigas na Terra conservarão essa inimizade no mundo dos espíritos? Resposta: não. Elas compreenderão que as desavenças eram tolices e o motivo era infantil. Apenas os espíritos imperfeitos conservam as inimizades enquanto não se purificam. Se a desavença ocorreu por interesses materiais, eles não pensarão mais nisso, mesmo que sejam pouco evoluídos, desde que não haja antipatia entre eles. E, tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, eles podem se rever com prazer. Comentário de Kardec. A mesma coisa acontece na Terra, entre dois estudantes que atingiram a idade da razão. Reconhecem a infantilidade das brigas que tiveram quando crianças e passam a se querer bem. Portanto, quanto mais evoluídos nós formos, mais desprendidos dessas questões e paixões inferiores, mais iremos nos elevar e mais iremos nos atrair uns aos outros por afinidades, carinho e amizade, certo? Questão 294.
A lembrança das más paixões, que dois homens praticaram um contra o outro, torna-se um obstáculo para que exista simpatia entre eles após a morte? Resposta: sim, essa lembrança faz com que eles se distanciem. Então, o bem atrai, o mal repele. Mas quanto mais odiarmos alguém, mais estaremos próximos, até que consigamos vencer isto, e assim iremos nos unir pelo amor, mas não mais pela dor. Questão 295. Após a morte, que sentimentos experimentam aqueles espíritos aos quais fizemos mal, enquanto eles estavam na terra? Resposta: se são bons, perdoam de acordo com o arrependimento daquele que lhe fez o mal. Se são maus, podem conservar esse ressentimento e perseguir aquele que lhe prejudicou, às vezes até em outra existência. Deus permite que isso aconteça como uma forma de punir aqueles que fizeram o mal. Ou seja, é uma questão de reeducação, para que nós venhamos a construir a estrada do bem e não continuemos a fortalecer o mal que ainda existe, esta alimentação de mal que existe ainda dentro de nós, certo? Questão 296. As afeições que um espírito tem pelo outro podem se alterar quando ele retorna ao mundo espiritual? Resposta: não. No mundo espiritual eles não conseguem se enganar um ao outro, porque não possuem mais o corpo físico que escondiam os fingimentos. Assim, entre os espíritos puros, as afeições são inalteráveis. O amor que os une é para eles uma fonte de suprema felicidade. Portanto, tudo fica às claras, mais uma vez dizemos, no mundo espiritual. Sentimentos positivos, sentimentos negativos. Nada fica desapercebido. Questão 297, fechando nosso estudo de hoje. A afeição que uniu duas pessoas na Terra continua a existir no mundo espiritual? Resposta: sim, sem dúvida, desde que essa afeição tenha por base uma afinidade verdadeira. Mas se a origem dessa afeição estiver ligada à beleza física, por exemplo, ela desaparece quando a beleza desaparecer. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Portanto, aquilo que é real e verdadeiro permanece. O que era supérfluo ou tinha apenas ligações materiais se rompe no momento da morte. Certo? Então eu sou Débora Rabelo, este foi mais um estudo de O Livro dos Espíritos. No próximo estudo nós adentraremos a partir da questão 298. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.